O histórico sexual de uma pessoa pode ter um impacto profundo em sua vida e em seus relacionamentos futuros. Muitas vezes, acreditamos que nossas escolhas nessa área permanecem restritas ao momento em que ocorrem, sem influências posteriores. No entanto, a realidade mostra que as experiências vividas moldam a forma como enxergamos a nós mesmos, os outros e os vínculos que estabelecemos. Antes de continuarmos, devo lembrar que farei uma oração para que Deus abençoe sua vida ao final do vídeo. Você também pode ajudar a espalhar a mensagem do Evangelho curtindo esse vídeo. Mas se não puder ajudar, não precisa fazer nada. Agora, vamos à mensagem. Dentro da perspectiva cristã, a fidelidade não se inicia apenas no casamento, mas já na maneira como a pessoa conduz sua vida antes de estabelecer um compromisso. O conceito de traição antecipada surge dessa compreensão. Ao se envolver fisicamente com alguém antes de um pacto matrimonial, a pessoa estaria, de certa forma, quebrando um princípio de exclusividade que deveria ser reservado ao futuro cônjuge. Embora não seja uma infidelidade no sentido tradicional, essa atitude pode ser comparada ao que Jesus ensinou sobre o adultério cometido no coração. Esse entendimento leva à reflexão sobre o quanto escolhas feitas antes do casamento podem gerar conflitos internos e dificuldades emocionais dentro de um relacionamento sério. Essa realidade se manifesta em diversos casais que, ao iniciarem um namoro ou noivado, acabam se confrontando com o passado afetivo e sexual um do outro. Não é incomum que uma pessoa sinta desconforto ou até dor ao descobrir experiências anteriores do parceiro. Esse sentimento não se trata apenas de ciúme, mas de uma percepção de que, de certa forma, o compromisso que deveria ser exclusivo já foi fragmentado ao longo da vida. A experiência de uma jovem ilustra bem essa questão. Em meio a uma conversa sincera, ela revelou sentir-se profundamente magoada ao descobrir que seu noivo havia mentido sobre seu histórico sexual. Para ela, mais do que a mentira em si, o que mais doía era a sensação de que já entrava no casamento como uma traída. Seu raciocínio era direto. Ao se relacionar com outras mulheres antes de encontrá-la, seu noivo teria agido contra o compromisso que um dia assumiria. Embora essa visão possa parecer extrema para alguns, ela reflete um sentimento compartilhado por muitas pessoas que valorizam a pureza como parte essencial de um relacionamento. Isso nos leva a um questionamento importante. Até que ponto o passado de alguém pode ser ignorado? Há quem defenda que o que aconteceu antes de um compromisso não deve ser motivo de preocupação, enquanto outros acreditam que o passado influencia diretamente no presente e no futuro. Cada escolha que fazemos nos define de alguma forma. Assim como hábitos passados, como o tabagismo, podem deixar marcas físicas no corpo, as experiências sexuais também podem influenciar a maneira como uma pessoa se relaciona emocionalmente e afetivamente. Embora o perdão e a transformação sejam possíveis, a realidade é que ninguém pode apagar completamente suas vivências anteriores. O aprendizado cristão ensina que Deus perdoa os pecados e restaura vidas, mas isso não significa que as consequências desaparecem por completo. Dessa forma, a reflexão sobre o passado não deve ser encarada como uma simples questão de julgamento moral, mas como um fator relevante para quem deseja construir um relacionamento sólido. Aqueles que se esforçaram para preservar sua pureza não devem ser criticados por desejarem o mesmo em um parceiro. Da mesma forma, aqueles que carregam um passado diferente devem encontrar no amor e no arrependimento verdadeiro a oportunidade de recomeçar. As escolhas sexuais feitas ao longo da vida não afetam apenas a visão que o futuro cônjuge terá do relacionamento, mas também influenciam diretamente a forma como a própria pessoa se enxerga. Muitas vezes, os impactos emocionais e psicológicos dessas experiências só se manifestam quando um compromisso sério está prestes a ser firmado. Um dos efeitos mais comuns do passado sexual ativo é a tendência à comparação. Quem já teve múltiplos parceiros pode, consciente ou inconscientemente, comparar a experiência atual com as anteriores. Essa comparação pode gerar frustrações, inseguranças e até mesmo insatisfação dentro do relacionamento. Por outro lado, quem tem um passado diferente pode sentir-se inferior ou incomodado ao perceber que não é o primeiro na vida do parceiro. Isso pode levar a sentimentos de inadequação, medo de não atender às expectativas e até mesmo um distanciamento emocional. Esses desafios não são impossíveis de superar, mas exigem maturidade, diálogo sincero e, para aqueles que seguem princípios cristãos, uma entrega a Deus para que Ele cure e restaure a relação. A visão bíblica sobre a sexualidade vai além do aspecto físico. O apóstolo Paulo ensina que o ato sexual une duas pessoas de maneira profunda e indissolúvel. Ou não sabeis que o que se ajunta com a prostituta faça um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Esse princípio se aplica a qualquer relacionamento íntimo. O ato sexual gera uma conexão espiritual e emocional entre os envolvidos, algo que não pode ser simplesmente apagado. Cada experiência deixa marcas na alma, criando laços invisíveis que podem acompanhar a pessoa por toda a vida.
Muitos enfrentam dificuldades em seus casamentos porque ainda carregam fragmentos emocionais de relacionamentos passados. Esses vínculos, mesmo inconscientes, podem enfraquecer a intimidade e criar barreiras entre o casal. Embora o passado não possa ser alterado, o futuro pode ser transformado. O arrependimento genuíno não significa apenas sentir culpa, mas buscar uma mudança real de comportamento e mentalidade. Na fé cristã, há um convite constante para uma nova vida em Cristo, onde os erros do passado não definem a identidade de uma pessoa. Entretanto, essa restauração não anula as consequências naturais das escolhas feitas. Uma das maiores dificuldades enfrentadas por aqueles que se arrependem de um histórico de promiscuidade é a necessidade de reconstruir a confiança, tanto em si mesmos quanto no parceiro. Isso exige tempo, paciência e uma disposição sincera para caminhar em santidade. O arrependimento verdadeiro não apenas reconhece os erros do passado, mas busca viver de forma diferente, alinhando-se aos princípios que trazem vida e edificação para os relacionamentos. Independentemente das escolhas feitas no passado, há sempre um caminho para a restauração e uma vida transformada. Deus não apenas perdoa, mas também capacita aqueles que desejam viver segundo seus princípios. A reconstrução emocional e espiritual pode ser um processo longo, mas é essencial para quem busca um relacionamento saudável e abençoado. O perdão é um elemento essencial na jornada de restauração. Em muitos casos, a pessoa precisa primeiro perdoar a si mesma. Muitos carregam culpa e arrependimento por suas escolhas, sentindo-se indignos de um relacionamento puro e verdadeiro. No entanto, o amor de Deus é incondicional. A Bíblia afirma: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O perdão divino não apenas restaura espiritualmente, mas também permite um recomeço genuíno. O passado não precisa definir o futuro. Deus transforma histórias, cura feridas e traz renovação àqueles que confiam nele. No contexto de um relacionamento, perdoar o parceiro pelo passado também é um desafio. Em alguns casos, pode haver ressentimentos ou dificuldades para lidar com a história um do outro. Entretanto, quando ambos se voltam para Deus e cultivam um relacionamento baseado no amor e no compromisso, a graça divina os fortalece para superar qualquer obstáculo. O propósito do casamento, segundo a visão bíblica, vai além da simples união entre duas pessoas. Ele representa um compromisso sagrado de fidelidade, amor e crescimento mútuo. Aqueles que desejam viver um relacionamento dentro dos princípios cristãos devem priorizar, primeiro, a santidade, guardar o coração e o corpo para a pessoa com quem desejam construir uma vida. Segundo, o diálogo aberto, ser transparente sobre expectativas, medos e desafios. Terceiro, a oração e comunhão com Deus, buscar direção divina para fortalecer o relacionamento. Quarto, a renovação da mente, deixar para trás padrões mundanos e se alinhar aos valores de Deus. Viver dentro desses princípios não significa ignorar o passado, mas sim usá-lo como um aprendizado para tomar decisões mais sábias e edificantes. Diante de tudo isso, fica um convite à reflexão. Como nossas escolhas hoje impactam nosso futuro? Quais áreas da nossa vida precisam de restauração? Deus sempre oferece um caminho de volta para aqueles que desejam segui-lo. E, para aqueles que sentem que seu passado os impede de viver um relacionamento pleno, há esperança em Cristo. Antes de terminar e nos despedir, nesse momento, feche seus olhos e permita-me orar pela sua vida. Senhor Deus Todo-Poderoso, nos colocamos diante de Ti com humildade e corações abertos. Sabemos que, muitas vezes, erramos e tomamos caminhos que nos afastaram dos Teus planos. Mas cremos que Tu és um Deus de amor, misericórdia e restauração. Pai, pedimos que Tua graça cubra cada pessoa que carrega marcas do passado e que sente medo ou culpa por suas escolhas. Que elas sintam o Teu perdão e compreendam que em Ti sempre há um novo começo. Que cada homem e mulher que deseja viver um relacionamento segundo a Tua vontade seja guiado pelo Espírito Santo. Dá-lhe sabedoria para escolherem com discernimento e paciência para aguardarem o tempo certo. Pedimos também que Tu fortaleças os casais que buscam edificar um relacionamento firmado na Tua palavra. Que o amor, o respeito e a fidelidade sejam alicerces inabaláveis. Senhor, renova a mente e o coração daqueles que precisam deixar o passado para trás. Que eles sejam livres para viver o propósito que Tens para suas vidas. Abençoa cada um de nós e nos ensina a confiar que Teus planos são maiores e melhores do que tudo que podemos imaginar. Oramos em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça de ajudar a espalhar a mensagem do Evangelho. Que você continue caminhando na luz da verdade de Deus e que Ele te abençoe. Até a próxima.